E quem concorda, dá um glória a Deus, em nome de Jesus. Você está na presença do Rei, amém? Eu não sei você, mas domingo é o melhor dia da semana para mim. E esse lugar é o lugar mais maravilhoso, mais delicioso que existe. Diga para o seu irmão, a presença de Deus é inigualável. Não tem nada melhor do que estar na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Na presença de Deus nós temos vitória. Na presença de Deus, nós temos unção. Na presença de Deus, nós temos direção. Quem quer e deseja a vitória do Senhor? Você não pode ter vitória se Deus não te direcionar. Todas as portas abertas pelas quais você ora, pelas quais você jejua e busca, se Deus não abrir essa porta, se mantém fechada. Porque a palavra do Senhor diz que nada, ninguém tem se não for dado dos céus. Diga para o seu irmão, tudo que você tem, mas diga com voz de profeta, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você deseja, vem de Deus. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, porque a palavra diz, diga para o seu irmão, porque a palavra diz, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quem entende essa palavra diz amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos muito felizes hoje, temos visitantes, como diz a pastora. Nós temos aí o nosso evangelista Jonas, trazendo visitantes para a igreja. Que Deus te abençoe cada vez mais, Jonas, em nome de Jesus. Amém? Quero cumprimentar o Marcílio. Marcílio, seja muito bem-vindo. Nós amamos você e a sua família, mesmo sem conhecê-los, em nome de Jesus. Amém? Sinta-se acolhido espiritualmente conosco na grande comissão. Quero cumprimentar também o Marcone e a esposa Valesca. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Se é filho do Marcílio, se é filha do Marcílio, é filho nosso também, né? A gente recebe da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Que Deus os abençoe nessa terra poderosamente. Amém? Temos também a visita do Washington. Deus te abençoe, Washington, em nome de Jesus, homem de Deus. Amém? Seja muito bem-vindo você, sua esposa Flávia. A Flávia já está fazendo a segunda visita, né? A gente fica muito feliz. Que Deus os abençoe poderosamente. Que Deus continue abrindo todas as portas. Que Deus continue direcionando, falando com vocês. Que tudo que vocês pedirem a Deus, Deus possa realizar, para que o nome dele seja glorificado. Amém, meus irmãos? Sejam muito bem-vindos todos em nome de Jesus. Amém? Convido aos irmãos para abrirem comigo a poderosa palavra de Deus no primeiro livro, livro de Gênesis, fácil, capítulo 6. Vamos meditar sobre a palavra de Deus em um texto que vocês já conhecem. Gênesis, capítulo 6, versos 5 a 9. O pastor já colocou aqui, muito obrigado, pastor Fábio. Bênção, homem de Deus, avivalista das nações. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diz amém. Quem não encontrou ainda, diga misericórdia. Espera, pastor. Não precisa de misericórdia porque já está na tela aqui. Amém, meus irmãos? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos na mesma versão. E viu o Senhor que a maldade, repita comigo, maldade. De quem? Se o quê? Multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e toda a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito. Noé era homem o quê? Justo e perfeito. Ele era o quê? Aos olhos dos homens. Amém? Não. Noé era justo e perfeito aos olhos de quem? De Deus. Meu irmão, começamos por aqui a palavra do Senhor. Você não tem que agradar homens nem mulheres. Você não tem que agradar ao ser humano. Você tem que agradar a Deus. Se você agradar a Deus,
é tudo que importa e é tudo que é necessário para que você tenha uma vida abençoada em todas as áreas da sua vida. A sua vida sentimental será frutífera. A sua vida financeira será frutífera, abençoada. Os seus filhos serão abençoados. Tudo que você fizer prosperará. Sabe por quê? Não é para a sua glória, mas para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Diga para essa pessoa abençoada que está do seu lado: você precisa ser frutífero. Deus não faz ninguém, Deus não planta uma árvore, Deus não cria um propósito para um homem para que ele não frutifique naquele seu propósito. Diga para o seu irmão dessa forma: você tem promessas de Deus. Então, se decida, se posicione, seja como Deus quer que você seja. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Meus irmãos, eu costumo dizer, eu digo com frequência que esse lugar é o lugar mais maravilhoso que existe. O altar do Senhor, para mim, é a coisa mais deliciosa. De fato, o domingo, para mim, é o dia mais importante da semana. É o dia que eu mais trabalho também, por causa da obra do Senhor. Mas é um trabalho que me traz muita satisfação. Trazer a palavra de Deus, cumprir o meu propósito, exercer o meu chamado, para mim é o que há de mais maravilhoso no mundo. Agora você olha para mim, eu acabei de fazer 50 anos, sou um menino de 50 anos de idade. Amém? Para a glória de Deus. Mas nem sempre fui assim. Nem sempre fui assim. Minha conversão se deu aos 35 anos de idade. Quando Deus, agindo com misericórdia, olhando para a minha vida, tendo já um propósito para a minha vida, Ele resolve me resgatar por meio da minha esposa. Pastora Simone é a responsável pela minha conversão. Foi ela que me apresentou a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se você está aqui, é porque alguém te trouxe para a presença de Deus. Eu quero perguntar para você nesse momento uma pergunta muito simples, uma pergunta que talvez você vai ter que parar um pouquinho para pensar. Mas a pergunta é: quem te trouxe para a presença de Deus? Você costuma orar pela vida dessa pessoa? Você sabe o presente que você recebeu dos céus, das mãos do nosso Deus, por estar na presença dEle? Porque, não se engane, dessas portas para fora, tem muitas pessoas que vivem uma vida medíocre. Elas querem mostrar nas redes sociais aquilo que elas não são de verdade. Elas querem mostrar uma felicidade que elas não vivem. Muitas vezes pessoas tiram fotos na frente de casas que não são suas, dentro de carros que não são delas, que elas não dirigem, simplesmente para impressionar outras pessoas. Não seja uma pessoa impressionável pelas redes sociais. As redes sociais, infelizmente, elas vendem um peixe que é podre na maioria das vezes. Se você trocar o seu tempo das redes sociais para buscar a presença de Deus, lembrando que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aquele que busca a presença de Deus recebe. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis. É uma garantia. Diga para o seu irmão: se você buscar, você encontra. Buscar-me-eis e me achareis. Termina por aí o versículo? Não. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Diga para o seu irmão: como é que está a sua vida de oração com o Senhor? Você está assistindo mais aos jornais? Você está assistindo mais às notícias ruins? Você está perdendo muito tempo com o seu dedinho nervoso nas redes sociais? Ou você está buscando a presença de Deus? Porque hoje a maioria das pessoas buscam muito mais as informações, as falsidades das redes sociais, do que a presença de Deus. Porém, as pessoas, quando elas querem resolver algum problema, elas vão para a porta do céu. Elas vão buscar a presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer fazer diferença na sua vida, se você quer ter a sua vida completamente transformada, se você quer ser referência para outras pessoas, você precisa ter um posicionamento diferente. Palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse,
66 livros, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento. A única coisa que esse livro fala é sobre decisão e posicionamento. Porque a pessoa que é salva em Cristo Jesus, ela tem que ser decidida, ela tem que ser posicionada. E quando isso acontece, você tem aflorada a sua identidade diante de Deus. Quando a sua identidade está aflorada, quando você sabe de verdade quem você é em Deus, ninguém te tira do propósito. Ninguém te tira da trilha, ninguém te tira do caminho, seja quem for. As pessoas virão, elas passarão pela sua vida, muitas pessoas vão te criticar, muitas pessoas vão falar mal, mas se você está posicionado, ninguém te tira dali. E eu quero falar sobre a vida de um homem posicionado, a vida de Noé. A vida de Noé me inspira muito. E eu penso que te inspira também. E se não inspirava, a partir de hoje vai começar a inspirar. Amém. A palavra de Deus diz que Noé vivia num momento, num tempo muito difícil, muito ruim. E se houvessem redes sociais naquela época, com certeza Noé se afastaria das redes sociais. Porque aquele povo vivia uma vida muito louca, uma vida muito dissoluta. Se você acha que hoje tem homossexualismo, se você acha que hoje existem muitas coisas ruins, naquele tempo era muito pior. Pior a tal ponto que Deus vira para si mesmo e diz assim: eu me arrependi de ter feito o homem. Agora vamos entender a palavra do Senhor, porque quando as pessoas dizem, eu não entendo essa palavra, o que a Bíblia quer dizer por Deus se arrepender? Porque um dos atributos, uma das características, uma das essências de Deus é a imutabilidade. Diga para o seu irmão, Deus é imutável. Deus é imutável. Ele é o mesmo. Antes, hoje e será para sempre. E quando a palavra do Senhor diz assim que Deus se arrependeu, aí os ateus dizem assim, olha, mas Deus, o seu Deus não é perfeito? Se ele é perfeito, como é que ele se arrepende? Porque uma pessoa que é perfeita, ela não se arrepende de nada. Porque todas as suas decisões são acertadas. Isso faz parte da santidade, é uma das características do Senhor também. A santidade diz respeito à perfeição de Deus. Ao fato dele se manter alheio, separado por decisão própria, lembra da palavra-chave? Decisão e posicionamento. Ele, por vontade própria, ele se decide manter-se longe de tudo que é imperfeito, de tudo que é errado. E em razão dessa perfeição do nosso Deus, em razão de tudo do que ele faz, que é perfeito, as pessoas dizem assim, se o seu Deus é perfeito, por que ele se arrependeu? Todas as vezes que você encontrar na palavra de Deus uma passagem parecida com essa, o que a passagem está dizendo, na verdade, é que Deus decidiu fazer de novo. Porque ele não abriu em momento nenhum mão da sua vida. Ele não abriu mão do ser humano. Tanto é verdade isso, que antes da fundação do mundo, já havia sido decidido que ao errar o homem, Jesus viria para salvá-lo. Então Deus decidiu fazer de novo. Mas ele não ia começar do zero. Porque em todos os momentos que o homem erra, na palavra de Deus, na história do mundo, na história do tempo, sempre existem os remanescentes. Diga para o seu irmão, seja um remanescente. Sabe por quê, meu irmão? Porque a palavra do Senhor diz que só vai obter a salvação, só vai obter a vitória que está sobre todas as vitórias, será salvo aquele que perseverar até o fim. Aí vem os historiadores e dizem que aquele momento, aquilo está escrito em razão de um momento específico da história. Não, porque a palavra do Senhor, ela é tanto referente a coisas naturais quanto espirituais. Ela sempre, ao mesmo tempo, ela tem dois vieses. O natural e o espiritual. Então, historicamente falando, estava se dizendo a respeito dos cristãos, dos primeiros cristãos, que estavam ali resistindo aos ataques dos romanos, sofrendo com a perseguição. E aí deixou-se escrito que você tem que resistir até o final. Não nega Jesus, porque só isso vai garantir a sua salvação. Na verdade, outras coisas garantem a salvação. O que garante a nossa salvação é o nosso próprio Deus. Ele é a nossa garantia. Mas nós devemos manter-nos posicionados com relação à nossa
pessoa em razão daquilo que Deus diz na palavra dele. Significa que nós devemos fazer a diferença. Nós devemos manter-nos nas nossas posições em Cristo Jesus até o fim. Independentemente de correr o risco de ser chamado de religioso. Porque não se engane, Noé, muitas vezes ele deve ter ouvido as pessoas dizendo assim, religioso, louco. E não se engane, nós estamos vivendo tempos de perseguição aos cristãos. Em razão desse livro. E esse tempo de perseguição, ele vai endurecer ainda mais. Existe uma agenda sendo construída para essa década de 2020 a 2030. Nós estamos só no início de 2021, aliás, final de 2021, início de 2022, início da década 21 a 30, 2020 a 2030. E muito vai apertar nos próximos anos, em razão da perseguição. Se você se mantiver firme, você receberá a coroa da vitória. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Noé, ele foi uma dessas pessoas remanescentes. E entre todo o povo que existia na época, Deus viu graça em Noé e disse, ali há um homem justo e... Como é que está na palavra do Senhor? Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Deus, então, ele se decide em acabar, exterminar com a raça humana, fazer tudo de novo a partir da vida de um homem. Quem é esse homem? Noé. E se Deus começasse tudo de novo a partir de agora? Quem ele usaria para começar essa nova terra? Será que entre nós aqui, nós seríamos escolhidos para entrar na arca ou nós ficaríamos? Você já parou para pensar nisso? Porque deixa eu te dar uma revelação, essa arca está para acontecer, não de novo como foi no tempo de Noé, mas essa próxima arca se chama arrebatamento. Quando a igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada, vai ser tirada desse lugar que nós estamos com força, com violência. Isso é arrebatamento. Não sei a linha teológica que você crê, os visitantes, mas eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Porque a tribulação, assim como aconteceu nos tempos de Noé, é para aqueles que desobedecem. É para aqueles que não querem. É para aqueles que rejeitam a Jesus Cristo. Não como Salvador, porque como Salvador a gente já sabe. Tem muita gente querendo receber Jesus como Salvador. Mas se nós quisermos de verdade a salvação, primeiro nós precisamos receber Jesus como Senhor. Porque se eu recebo Ele como Senhor, já falei sobre isso, as minhas palavras mudam, as minhas atitudes mudam. O meu ser tem que mudar, porque a nova criatura tem que morrer para dar espaço para a nova. Tem muitas pessoas que dizem assim, vou dar um exemplo, né, das pessoas que morreram naquela época. E não me importa se está sendo gravado, depois vai para o YouTube, mas muitos homossexuais que haviam naquela época morreram. Porque a homossexualidade, ela fede as narinas do Senhor. Isso acontece nos dias de hoje também. Pessoas que querem que Deus se adapte à vida que elas têm. Uma vida dissoluta, uma vida errada. Deus, Ele é Deus, Ele tem ciência sobre a sua pessoa. E Ele é o oleiro, Ele é o Criador. Somos nós que por amor, não por obrigação, não faça nada por obrigação a Deus, mas nós, por amor, nós reconhecemos uma vida errada que eventualmente nós podemos ter e precisamos adequar a nossa vida segundo a palavra. Porque se nós não adequarmos a nossa vida junto a essa palavra, se nós não alinharmos a nossa vida junto a essa palavra, nós seremos como aqueles que perecem em meio às águas. Nós seremos aqueles que ficaremos para trás, enquanto outras pessoas vão estar subindo, como aconteceu nessa época. Noé foi colocado para dentro da arca pelo Senhor. Ele disse, em 7 dias, tudo que você conhece não vai existir mais. Então a palavra do Senhor diz que Noé entrou com o restante dos animais, com a sua família, e o Senhor fechou a arca pelo lado de dentro ou de fora?
de fora. O Senhor fechou a arca pelo lado de fora. Mas retrocedendo um pouquinho para a gente entender esse ponto. A palavra do Senhor nos mostra em Gênesis, a partir do capítulo 6, verso 11, que Deus falou com Noé por 3 momentos. Diga, 3 momentos. O primeiro momento foi para revelar a Noé o que ele faria, o que Deus faria. Ele disse que vai destruir o homem, porém vai preservar a Noé. Ele disse também, dá todo passo a passo para Noé, dizendo que ele deveria construir uma arca. E Deus dá todas as instruções. Então, o primeiro momento que Deus fala com Noé, ele está dizendo que o homem será destruído, porém ele será poupado. Mas isso não aconteceu imediatamente, da mesma forma que nós estamos vivendo hoje. Nós entendemos que Jesus já está às portas, está voltando, e a grande maioria das pessoas não acredita. Nós somos os remanescentes e nós somos chamados de loucos. E muitos de nós somos chamados de religiosos, como eu estava dizendo, justamente pelo fato de nós crermos nessa palavra. Não tenha medo da palavra religioso. Porque algumas pessoas existem e querem te colocar um rótulo para te deixar envergonhado. Sabe o que é religioso? Vou te dar um conceito teológico sobre religiosidade. E eu vou usar as palavras de Jesus. A única pessoa que Jesus chamou de religioso foram os sacerdotes da época. Foram os manda-chuvas. Foram os presidentes de ministérios. Porque queriam impor sobre o povo uma mão pesada, um jugo pesado. Eles queriam que o povo fizesse algo que eles ensinavam, mas eles não faziam. Então, quando as pessoas olham para você e te chamam de religioso, é porque elas estão querendo te amedrontar, te envergonhar e querer fazer você retroceder da palavra do Senhor Jesus. Porque se você é um observador da palavra e se você tenta seguir a palavra de Deus, você não é um religioso. Porque você não está exigindo de alguém aquilo que você não faz. Porque se você exigir aquilo que você não faz, você sim é um religioso e é também um hipócrita. Como Jesus dizia, hipocrisia é o mal do cristianismo. Porque tem muitas pessoas querendo dar lição de moral, mas vão para a internet, vão para o escondido, vão para o separado, aquilo que eles pensam que ninguém está vendo, e se esquecem que existe um poderoso, mais alto, todo-poderoso, que não dormita, que não dorme, que sabe tudo que nós fazemos no secreto. E o pior, a palavra do Senhor diz que ele esquadrinha o coração do homem. Ele sabe o que está passando aí. É só você que sabe o que está passando aqui ou aqui e Deus. Mas Deus sabe. Portanto, se você está observando a palavra de Deus, se você tenta andar na palavra de Deus, você não é um religioso. Você é um salvo. Você é uma pessoa diferenciada. Não abra mão disso, porque Noé não abriu, ele foi salvo. As pessoas passavam por Noé e diziam assim, esse cara é um doido, esse cara é um maluco. Por que você está construindo essa caixa? Nós chamamos de arca, mas era uma caixa comprida, de 135 metros, traduzindo para as medições de hoje, 135 metros de comprimento. Ela tinha 13 metros e meio de altura e 22 metros de largura. Foram essas as especificações. E dentro dela havia uma janela e 3 andares e uma única porta para entrar e para sair. As pessoas passavam por Noé e diziam, Noé, o que é isso que você está construindo? Você é doido? Ah, eu estou construindo essa arca porque vai chover. Deus vai matar tudo que existe, homens, mulheres, gado, criança, velho, jovem. Vai morrer todo mundo. Como assim, Noé? Chover, o que é chuva? Porque até então não havia caído chuva. Caía um orvalho durante a madrugada. Mas chuva, como nós conhecemos, ainda não havia caído. E vai inundar tudo isso aqui. E as pessoas ficavam sem entender. Chuva, o que é chuva? Inundação, o que é inundação? Não sei também. Mas o meu Deus mandou eu construir. Presta atenção, Deus fala com o homem
e disse para ele o seguinte: eu estou atribuindo a você uma responsabilidade. Tem pessoas aqui nesse lugar que têm responsabilidade diante de Deus. Tem pessoas nesse lugar que têm chamado diante de Deus. E Deus, quando Ele chama, Ele coloca para trabalhar mesmo. Sabe por quê? E você vai dar glória a Deus por isso. Porque todas as vezes que Deus nos convida a assumir um ministério e trabalhar na presença dEle, Ele está nos resguardando do mundo e das coisas que podem nos afastar da sua presença. Se você tem um trabalho determinado por Deus, que foi Deus que te deu, que você sabe que foi Deus que te deu, que você tenha certeza do seu chamado, pode passar quem for do seu lado. Pastor, me ajuda aqui, por gentileza. Deixa eu te dar um exemplo, vai ficar mais fácil. O pastor, ele é profissional de taio, um excelente profissional. Quando você for trabalhar na sua casa, fazer reforma, contrata o pastor. Amém? Amém. Pastor, o senhor está trabalhando na obra. Abaixa aí, está trabalhando. Instala taio aí. Madeira. Está instalando. E eu estou passando na rua, o pastor está trabalhando. Eu olho para o pastor é responsável, ele tem uma atribuição e está trabalhando. Pastor, está tudo bem com o senhor, pastor Fábio? Tudo bem, graças a Deus. O que o senhor acha, pastor Fábio, se eu parar esse serviço do senhor aí? Está quente, Orlando é uma cidade quente, para a gente tomar uma Coca-Cola, comer um lanche. Vamos comigo, pastor? Não posso. Por que o senhor não pode, pastor? Depois do expediente. É mesmo, pastor? O senhor está trabalhando? Estou trabalhando. E se o senhor está trabalhando, o senhor não vai parar, não? Não vou, não posso. Eu vou embora. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Um homem que está trabalhando para Deus não tem tempo de se afastar dos caminhos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Um homem que está... As pessoas passavam, não é? Para esse trabalho, não é? Você é doido? Não, eu sei quem me chamou. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. E eu sei para onde que eu vou. Eu sei quem me chamou. Eu sei o que eu estou fazendo aqui e eu sei para onde que eu vou. Deixa eu repetir. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei quem me chamou e eu sei para onde eu vou. Você é capaz de repetir comigo? Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei quem me chamou para a obra. E eu sei para onde eu estou andando. Deus não deixa ninguém parado. Deus não deixa ninguém sem resposta. Deus não deixa ninguém sem resposta e trabalho. O que Deus tem para você é grande. E pessoa do mundo, nenhum deles, seja quem for, vai te tirar do propósito. Amém. Você sabe quem te trouxe para cá, você sabe quem é você sabe o que você está fazendo aqui, você sabe quem te chamou pelo seu nome e você sabe para onde você está indo. Amém. Noé não largou o propósito, Noé não largou o trabalho por nada. Apesar do vexame, apesar de ter sido chamado de religioso, porque ele ouviu, ele sabia quem estava falando com ele. A palavra do Senhor diz que no primeiro momento, então o Senhor fala que vai matar, mas ele vai ser preservado. O nosso Deus não pode ser pego de surpresa. Diga para o seu irmão, o nosso Deus não pode ser pego de surpresa. Ele não pode ser pego de surpresa com as suas falhas, com os seus pecados. Ele não pode ser pego de surpresa com as suas limitações. Ele não pode ser pego de surpresa com as suas fraquezas. Deus já sabia quando chamou da característica de Noé, do caráter de Noé. Se você é chamado porque Deus conhece o seu caráter. Ele te chamou porque Ele te confia em você. Se Ele confia, não decepciona. Porque se você ficar parado onde você está só atrasando o propósito de Deus na sua vida. E olha que eu custei a entender isso, hein? Custei a entender. Eu já tenho esse chamado para trabalhar na obra do Senhor, para estar à frente de uma obra desde 2013. E somente em 2020 eu atendi esse chamado. Até 2020, tudo que eu fazia era com a força do meu braço. Muito esforço, muita dedicação, muito esforço. Com o meu networking, conheço muitas pessoas. Mas e o resultado? Muito trabalho e pouco resultado. Eu aceitei o chamado do Senhor. Eu levantei minhas mãos e disse: eis-me aqui, Senhor. A história reverteu completamente. Hoje eu trabalho muito menos e tenho muito mais resultado. Eu trabalho muito menos e tenho muito mais resultado. Eu estou ministrando sobre a sua vida. Você aceitando o chamado de Deus, você aceitando o propósito de Deus na sua vida, você vai trabalhar muito menos e vai ter muito mais resultado.
Posso ouvir um glória a Deus por isso? 100 anos, diga para o seu irmão, Deus falou para ele. Talvez você tenha ouvido de Deus uma promessa. Davi ouviu uma promessa por parte do Senhor. Ele estava mais ou menos, os teólogos não se decidem, né? Alguns dizem que ele tinha 13 anos, outros dizem que ele tinha 15 anos, outros dizem que ele tinha 17 anos, não importa. Eu sei que entre o momento que ele foi ungido até o momento em que ele foi coroado se passaram 17 anos. Tem muita gente que recebe a promessa hoje e já quer que ela se realize daqui a 15 minutos, daqui a 1 hora, daqui a um dia, uma semana. Deu um mês sem a resposta de Deus e a pessoa já está querendo desviar. Sabe por quê? Porque ela não sabe a identidade dela. Ela não sabe quem chamou ela. Ela não sabe o que ela está fazendo aqui. Está perdida. Meu irmão, Deus está falando com você essa noite. Acorda, tu que dormes. Porque eu tenho um propósito na sua vida. Eu quero te levar a lugares que eu nunca te levei antes. Mas depende de você. Deus pode te usar com a idade que for. Idade não é problema para Deus. Deus tem um propósito na vida de Moisés. Com 40 anos, até 40 anos, ele era um príncipe. A vida de Moisés é dividida em 3 fases. Não sei porquê, mas Deus gosta do número 3, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A fase, aqui ele fala 3 vezes a Noé. Com Moisés, 3 fases. De 0 a 40 anos, tratado como um príncipe. Foi confundido como um egípcio. De 40 a 80 anos, foi para as montanhas de Midian. Separado, foi aprender a pastorear, para perder o palavreado egípcio, o conhecimento, a matemática que ele havia adquirido entre os egípcios. Aí ele se tornou igual ao povo dele. Com 80 anos de idade, Deus, tendo um propósito na vida dele, ainda manteve ele firme e forte. 40 anos no deserto. 40 mais 40 mais 40. Quando é que você vai acordar para começar a exercer de fato aquilo para o qual você foi chamado, o seu propósito? Propósito, diga para o seu irmão, propósito. Se você não sabe o que é o seu propósito nesse lugar, e quando eu falo nesse lugar, eu estou falando nos Estados Unidos. Quando eu falo nesse lugar, eu estou falando no planeta Terra. Alguns dizem que o planeta é plano, outros dizem que é redondo, a gente não vai brigar por causa disso. Mas qual é o seu propósito? Porque ninguém é chamado para ficar simplesmente olhando, assistindo, esquentando o banco, lustrando o banco. Todos somos chamados por um propósito, para fazer algo. Porque aquele que é chamado recebe trabalho. Pastor, mas eu já trabalho muito, não tem tempo. Eu também. Mas parece que Deus multiplica as horas do meu dia. Algo sobrenatural acontece. Eu faço tudo que é necessário fazer. Sustento minha casa. Me preocupo com as coisas da igreja. Deus tem trazido ajudadores para a glória do nome dele. O pastor em treinamento Fábio, missionária Priscila, missionária Patrícia, para nos ajudar. E você, qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Ou você está aqui simplesmente para ficar assistindo as pessoas trabalhando? Qual é o seu chamado? Você foi chamado para ser empresário? Seja um empresário para o reino. Você foi chamado para cantar, para adorar ao Senhor? O que você está fazendo parado aí? Você foi chamado para pregar? Então vem para cá! Porque esse ministério tem uma promessa. Ativação, diga para o seu irmão, ativação. Reativação. Nós vamos ativar aqueles que têm chamado e nunca tiveram oportunidade. Nós vamos ativar o ministério na sua vida, se você quiser permitir e nos deixar te pastorear. Nós vamos reativar aqueles que por algum motivo foram afastados ou se auto-afastaram. Por decepções com pastores, com liderança. Não vem ao caso, ficou para trás. Deixa o que para trás ficou e caminha em direção ao alvo. A pessoa de Jesus Cristo. Para de olhar para o homem que está à sua direita, para a mulher que está à sua esquerda, para quem está atrás e olha só para o alvo. Porque se você caminhar para o alvo, você obterá a vitória. Amém. Não tem outra maneira. Vamos caminhar. 8h37. No segundo momento que o Senhor fala com Noé, está em terceiro momento.
Segundo momento. Deixa eu ver. Qual é o primeiro momento? Quando Deus chama Noé e manda ele construir. Segundo momento, construir a arca. Segundo momento, o Senhor manda Noé entrar na arca. Mais de 100 anos. A palavra do Senhor diz que Noé estava com 500 anos quando ele ouviu a voz de Deus. E ele passou 100 anos construindo e não acontecendo nada, sol brilhando, aquele sol maravilhoso, sendo ridicularizado, chamado de religioso, mas ele sabendo o que ele tinha que fazer, ele não abriu mão, permaneceu. Construiu essa arca gigantesca, da maneira que Deus mandou. Agora, um detalhe, antes da gente passar, acabei de me lembrar aqui agora. Deus deu todos os detalhes da arca, mas Deus não falou sobre um detalhe muito importante. Me pergunte qual é esse detalhe. Qual é, pastor, o detalhe? Deus não mandou construir leme. Deus não mandou construir leme. Você sabe o que é um leme? O leme dá direção ao barco. No avião tem uma atribuição também. Mas no barco ele dá direção. Vai para a direita, vai para a esquerda. Sabe por que Deus não mandou colocar leme? Porque é Deus quem controla a sua vida. Não tem leme na sua vida, porque é Deus quem direciona você. Você está de vez em quando em situações que parece que você está diante de um mar bravio. Está tudo acontecendo, está tudo balançando, e você se sente completamente perdido. Eu não tenho controle de... Quem é que tem controle de alguma coisa? Alguém tem controle de alguma coisa? Sobre a televisão. Samsung, né, pastor? LG. O controle da televisão. Mas o controle da minha e da sua vida pertence a Deus. Não tenta controlar nada. Porque quando você tentar controlar alguma coisa, você vai dificultar e atrasar o seu chamado e o seu propósito. Entrega o controle desse barco, o controle dessa arca para as mãos daquele ser que é perfeito e santo, que ele sabe como conduzir. Ele te colocou nessa situação e ele vai te tirar dessa situação. Amém. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Como assim, pastor? Deus me colocou nessa situação? Amados, Deus tem o controle de todas as coisas. Existe uma mentira pregada aí, porque o inimigo é poderoso, o inimigo isso, o inimigo aquilo. A palavra do Senhor diz que o inimigo não pode nos tocar. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é impressionado pelos filmes da Universal, da Disney, você é impressionado por esses filmes de terror que aparecem por aí, esses filmes de ficção. Eu já falei isso antes, deixa eu repetir, isso tudo é mentira. É para tentar atribuir a Satanás um poder que ele não tem. Sabe onde é que Satanás trabalha? Sabe onde está o poder de Satanás? Aqui, ó. Satanás é um excelente marqueteiro. Diga para o seu irmão, Satanás é um excelente marqueteiro. O que é um marqueteiro? Ele faz muita propaganda de si mesmo. Tem pessoas que escrevem filmes de terror e você vai para o filme de terror, assiste ali e sai amedrontado. Até falei desse exemplo da última vez também. Assisto muito filme de terror, eu gosto de terror. Por quê? Porque aquilo é um passatempo para mim. Passatempo. Assisto muito com a minha sobrinha. Quem é a minha sobrinha que está sempre comigo assistindo? Se coloca de pé aí, Mimi. Uma salva de palmas para Jesus, pela vida da Mimi. E a Milena morre de rir, sabe por quê? Porque, de repente, aí, eu assusto, pô. O filme foi feito para isso. Mas Satanás, quando eu bato de frente com Satanás numa situação real, você acha que eu fico trocando muito com ele? Não. Está amarrado em nome de Jesus. Porque a tua palavra tem poder. Deixa eu te falar uma coisa. Deus deu autoridade para o homem. Quem acredita nisso diz amém. Amém. Vou te dizer quando Deus deu autoridade. Deus deu autoridade em 2 momentos específicos. Escreva isso para não esquecer nunca mais. Lá no Gênesis, Deus disse assim: o céu é para mim e para os meus anjos, mas a terra é para você. Povoa, conquista, multiplica, transborda. Deus está te dando a chave da prosperidade natural. Amém. Mas, como eu disse, a palavra do Senhor, ela sempre tem 2 vieses. Diga, vieses. Vai ser por 2 caminhos diferentes. O primeiro é o natural, o segundo é o espiritual. Me pergunte, pastor, qual é o viés sobrenatural onde eu tenho autoridade? Me pergunte, eu gosto de complicar mesmo, eu gosto de complicar. Qual é o viés, pastor? Espiritual. Jesus disse assim: eis que te dou autoridade
para pisar. Diga, faça assim, como um ato profético. Para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Eu não sei você, mas eu tomei posse dessa palavra. Amém. Glória a Deus. Quando eu chego num lugar que tem endemoniado, eu amarro na hora. Está amarrado em nome de Jesus. Dente travado de raiva. Se eu pegasse, se for material, eu matava, esganava. Nós já temos. Diga para o seu irmão, você já tem autoridade para vencer no natural e no espiritual. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Amém. Glória a Deus. Meu irmão, se eu não cresce, presta atenção, que de Gênesis a Apocalipse, essa palavra é literal, eu não vou na onda. Eu tenho 3 cursos de teologia, sendo um deles superior. Eu não vou na onda dos teólogos. Porque se eu dou muita atenção para a letra mata a minha fé. A letra limita a minha fé. E eu olho com uma visão além do alcance. Lembra daquele desenho? Thunder, Cats! Visão além do alcance, não sei o quê. Quem lembra disso? Não é da minha época, Não? Pois é. Eu tenho essa visão além do alcance. E eu tenho base bíblica para falar sobre isso. A visão além do alcance, ela é dada para quem tem fé sobrenatural. Porque ver o que não existe, acreditar naquilo que você não vê, é só quem tem visão além do alcance. Amém. Glória a Deus. Noé, então, segura aí, hein? 8h44. Quem quer que eu pare, diga amém. Então, vou continuar. Então, o que acontece? Noé ouve Deus dizendo o seguinte: entra para dentro do barco. Entra. Senhor, mas não tem lema, mas entra para dentro do barco. Toda vez que Deus quer guardar alguém, toda vez que Deus quer proteger alguém, toda vez que Deus quer guardar a sua vida de algo, de uma situação, Ele vai tirar o controle da sua mão. Ele vai tirar o controle da sua vida. E já vai te colocar numa situação apertada. Geralmente uma situação mal cheirosa. E você vai pensar assim, não é de Deus isso não. Quem já passou por situações assim? Parece que você está vivendo uma prova. Satanás maldito, você amaldiçoa. Parece que Satanás tem mais controle sobre a sua vida do que o próprio Deus. Porque você começa a amaldiçoar. O que eu estou fazendo nessa terra? Ai, ai, ai. Meu joelho, minha lombar. Isso aqui não é para mim não. Olha, talvez você não saiba, mas existiam animais, leões, elefantes, hipopótamos ali dentro. E quem é que tinha que cuidar da urina desses animais? Quem é que tinha que cuidar das fezes desses animais? Era Noé e a família dele. Uma única janelinha lá em cima. Qual era o odor? A palavra de Deus diz que foram 40 dias. Quem conhece a palavra? 40 dias de água descendo. Mas não foi 40 dias, não. Deus estava ali, talvez, fazendo metáforas. 40 dias, 40 noites. Mas se você observar, deixa eu te mostrar, deixa eu te ensinar a Bíblia. Capítulo 7. Verso 24. E as águas desceram durante 150 dias. 150 dias predominando sobre a terra. 150 dias. A promessa não era 40, Senhor? Vai dando 39, glória a Deus. Já está terminando, glória a Deus. Já está terminando esse mau cheiro. Glória a Deus. Dá 40 dias. Ué, engraçado. Não, tem que virar as 24 horas, né? Não, mas já está acabando. São as últimas horas, os últimos minutos. 41 dias. Está lá dentro. Chuva caindo. E o barco e tal. Opa, não sei o que e tal. Com os negócios, com as caquinhas lá dos bichos e tal, dos animais, da girafa e tal. Escorpião, opa, o escorpião aqui. Ó, aqui, ó. Serpente aqui querendo me pegar. Não foi fácil. Não foi fácil, mas Noé sabia quem ele era.
Ele sabia quem tinha chamado ele. Ele sabia o que ele estava fazendo na arca. E ele sabia que ele tinha recebido um livramento. Muitas vezes Deus está te livrando de situações, de pessoas, de coisas que estavam ali para destruir a sua vida. Te coloca dentro da arca. Protege. Fecha por fora para você não ter acesso à chave. Passa, como é que chama aquele negócio de petróleo? A arca foi fechada com betume. Para que você não saia, para que você permaneça ali. Você pensa que está passando por uma prova, mas foi Deus que te colocou ali. É Deus que está te guardando, é Deus que está te protegendo e te livrando da morte. Amém. Glória a Deus. Entenda as coisas do Senhor. Entenda. Vou me adiantar. Terceiro momento em que Deus conversa com Noé. Nesse terceiro momento, passados quantos dias que eu falei? 150. Não foi 150 não. Isso é só de chuva torrencial caindo. Porque, vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui. 40 dias e 40 noites choveu. 40 dias, não. E as águas durante 150 anos predominaram sobre a terra. Olha lá, continuando, não sei o quê. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu acho que eu marquei em algum lugar. No 7º mês. 7º mês. Qual que é o versículo, pastor? 8, versículo 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas. Porém, ela repousou sobre o monte, o quê? Ararat. Mas eles continuaram lá, porque estava lotado de água ainda. Continuando, ainda tem mais, não parou não. No 10º mês. No verso 6, ao cabo de 40 dias, depois que ele chegou lá, Noé abriu a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que secaram as águas sobre a terra. Se a gente começar a somar isso aqui, já está dando 11 meses. Só que ele também não saiu. Ele teve que aguardar mais 40 dias. 8, verso 14. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Só então, Deus disse para Noé, terceira vez que Deus se direciona a Noé, sai da arca, e contigo a sua mulher, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Quase um ano dentro dessa arca. Deixa eu te lembrar de uma outra vida. De um outro homem, que você também já conhece a história de Jó. A palavra de Deus diz que Jó era um homem íntegro, fiel, que temia ao Senhor. E o que Deus faz numa reunião celestial? Todos os anjos, e aí vem Satanás. Quem foi que apresentou a vida de Jó para Satanás? Foi o Senhor que apresentou. Vem cá, pastor. Mais uma vez. Vamos representar aqui. Só representação, hein, pastor? Não. O senhor é Jó? Amém. Então tá bom. Então tá bom. Então o senhor é Jó. Não vou pegar ninguém, não. Eu vou fazer o papel de Deus, mas o senhor vai ficar aí. Aí tá vindo Satanás. Aí ele chega junto e Deus fala: Satanás, o que foi, Senhor? Porque tem que chamar Deus do Senhor, hein? Ele é Senhor do Senhor, não tem essa não. Tá vendo lá? Quem que é aquele? Quem que é aquele? Porque quem tem onisciência, onipresença, onipotência, onividência é Deus. Somente Deus. Aquele é Jó, meu servo, sujeito bom, fiel. Viste lá, meu servo Jó? Aí o que acontece? Satanás chegou caladinho. Quem te apresentou, Jó, para Satanás foi o Senhor. Posso ouvir um glória a Deus por isso, Jó? Posso ouvir um glória a Deus? Deixa eu te explicar. Quem apresenta a sua vida para o inimigo, para esfregar você na cara do inimigo, Jó, foi esfregado na cara de Satanás. Deus usou Jó como uma luva de pelica, fez assim na cara de Satanás, porque ele falou: sabe por que ele te serve? Porque o Senhor o abençoa. Então vai lá e tira tudo que ele tem. Ele não tirou só as posses, só os bens, tirou os filhos. Ele continua te louvando, porque olha a saúde desse homem. Ele foi lá e tirou a saúde de Jó,
Porém, o Senhor disse, não toca na vida dele. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Quando é que você vai entender isso? Satanás, diga para o seu irmão, Satanás não tem, obrigado pastor, poder na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir uma salva de palmas para o Senhor Deus? Essa é uma igreja avivada. Essa é uma igreja, eu não sei pregar caladinho, não sei pregar aqui quietinho o tempo todo, falar baixo. Eu dou glória a Deus mesmo, sou pentecostal, o que eu posso fazer? Falo em língua estranha, quando sou tomado pelo Espírito. Meu irmão, Satanás não tem nada na sua vida. Jesus não veio aqui à toa perder tempo dele, não. Se ele foi enviado é porque ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele estava fazendo aqui, ele veio para cumprir o propósito e cumpriu. Amém. Em determinado momento ele falou, pai, se possível, está doendo muito, vai doer, aliás, está doendo não, vai doer muito, Senhor, vai doer muito. Não, mas não faça a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ele não parou, ele não colocou um ponto final, tem uma vírgula, mas não seja feita a minha vontade. Por quê? Porque o Espírito está preparado. Deixa eu te falar, tá doendo? Faz assim, tá doendo, pastor? Tá doendo, pastor? Tá doendo, pastor? O seu espírito está preparado. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Se coloca de pé. Aleluia. Glória a Deus. A hora certa Deus vai falar para você. Tá na hora de sair da arca. Está na hora de sair da arca. Posso receber sua ajuda, pastor Sidney? Grupo de louvor. Pastor, apaga as luzes para mim. Quero orar pela igreja. Olha, se está doendo, se está difícil, olha para a vida de Jó, olha para a vida de Noé. Não é fácil para ninguém. A palavra de Deus diz que o sol nasce para justos e injustos. A pastora disse algo muito sério, muito verdadeiro. A palavra de Deus, ela é cheia de princípios. Diga, princípios. O que são princípios, pastor? Me explica. Princípios são fundamentos. Fundamentos é aquilo que segura uma obra, segura um prédio. E se eu cumpro os princípios, o prédio permanece de fé. Se eu não cumpro, se eu descumpro princípios, todo o prédio é ruim. A pessoa que descumpre os princípios, ela descumpre os fundamentos. Se ela descumpre os fundamentos, a fé dela é enfraquecida. Se Deus te chamou, se Deus tem promessa, se você crê nos princípios que Ele estabeleceu, princípios de amor, princípios de gratidão, princípios de honra, princípios de fé, se você crê naquilo que Deus fez na sua vida, naquilo que Deus te trouxe aqui para fazer, talvez você nem saiba o que você está fazendo aqui. Mas talvez esta noite foi separada para você ter um concerto com o Senhor. Talvez esta noite foi separada pelo nosso Deus para que você tivesse um momento de intimidade, para aumentar a sua fé, para aumentar. Talvez a sua fé até hoje foi uma fé muito natural, muito humana. Tem muitos pastores pregando isso hoje em dia. Aquela fé humanista, aquela fé ponderada. Não, meu irmão, deixa eu te falar. Fé de crente tem que ser uma fé doida. A fé do crente não pode ser uma fé natural. Distingue para mim, pastor, fé natural e fé sobrenatural. Quando você entra num avião, você crê, pela fé natural, que o piloto tem todas as habilidades e capacitações para tirar você de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, de onde for, e trazer você para Orlando. Essa é uma fé natural. A gente não vence. Vou repetir, nós não vencemos com uma fé meramente natural. Você tem que exercer a fé sobrenatural. Pastor, como assim? Fé sobrenatural é você dar passos de fé. Fazer aquilo que ninguém está querendo fazer. Vou te dar um exemplo. Usar a vida de Moisés mais uma vez. Moisés estava com o povo diante do mar. Água. Pensa em água, hein? Água. E o povo pressionando. Por que o povo estava pressionando? Porque atrás vinha Faraó. Faca no dente. Queria matar todo mundo. Passar todo mundo a fio de espada. E o povo pressionando. E aí, Moisés, não sei o quê. Você tirou a gente do Egito e tal. O Egito estava bom. A gente era escravo,
Meu Deus, estava bom, a gente comia, a gente bebia, todo mundo era nosso amigo, apesar da escravidão, a gente trabalhava 7 dias na semana, não tinha tempo para adorar a Deus, mas está tudo bem. A gente estava lá, a gente estava vivo. Moisés, faz alguma coisa. Aí Moisés não aguenta, Senhor, e aí, o que eu faço? Aí o próprio Deus diz assim, diga ao povo que marche. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu ser profeta do Senhor na sua vida essa noite. Talvez você está precisando dar um passo de fé. O Senhor manda te dizer, apenas marche. Mas como o Senhor mar está fechado, marcha, Moisés. Marcha, Moisés. Marcha, dá um passo de fé. Estou falando, eu sou contigo, homem. Eu sou contigo. Marcha. Senhor, mas a água vai molhar meu pé. Quando ele dá a pisada, o mar se abre um pedacinho. Opa, ué, o que aconteceu? Nosso Deus é um Deus que trabalha no impossível. Eu não estou preso à letra morta da palavra, eu estou preso ao Espírito. Porque o Espírito, a palavra do Senhor diz que vai me dar asas, eu vou voar como águia. Ou eu vou caminhar e o mar vai ter que se abrir, e se ele não se abrir, ele vai me dar asas, ele vai me fazer passar voando. É essa a fé que eu tenho. É essa a fé que você tem que ter também. Os seus olhos mentem para você. Diga para o seu irmão, os seus olhos mentem para você. Os seus olhos querem te fazer crer em coisas que não são verdade. Os seus olhos vão comunicar com a sua mente. Por isso que eu digo, se você quer levar o seu pensamento ao Senhor, feche os seus olhos, para de olhar com os olhos naturais e comece a olhar pelos olhos espirituais, os olhos da fé. E com os olhos abertos você não consegue enxergar pelos olhos da fé. O Senhor vai tirar você de onde você está e vai te colocar em lugares altos. Deus está te colocando em lugares altos essa noite. Eu quero te convidar, você que sente, não se sinta pressionado, mas se você quiser sair do seu lugar, vir aqui à frente, eu preciso orar pela sua vida essa noite. Só aquele que creu nessa palavra, só aquele que desejar uma oração, eu quero orar pela sua vida para que Deus aumente a sua fé, porque deixa eu declarar uma palavra profética sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz, crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros, estareis salvos, mas creia nos seus profetas para prosperar. Se você crê que eu sou profeta de Deus, creia que essa oração vai fazer diferença na sua vida. Deus vai fazer você romper nesse lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. A tempestade está caindo, mas tem momento de começar, mas tem momento de terminar também. Essa tempestade está passando. Essa tempestade vai passar. Daqui a pouco você vai olhar para trás e vai conseguir juntar todos os pontos, porque no momento que nós estamos passando pelo desafio, passando pelas dificuldades, a única coisa que a gente vê é parede nos pressionando, é Getsemane. A gente não consegue entender, mas quando a gente supera, quando a tempestade passa, a gente olha para trás, a gente entende por que a gente passou por aquilo. Aí a gente vê, foi cuidar de Deus. Foi cuidar de Deus. Foi cuidar de Deus. Coloca a mão no seu coração e diga assim, foi cuidar de Deus.